Senhor Jesus, divino e amado Mestre, mais uma vez estamos reunidos na Casa de Conselheiro para mais um estudo. Que o Senhor possa, Senhor, estar entre nós, mas não só entre nós, mas sobre todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados no nosso planeta. Principalmente neste momento em que estamos passando por tantas dificuldades com essa pandemia e por tudo que o planeta Terra vem passando, pela violência, pelas doenças, por todas as coisas que somos necessários para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Que possamos, Senhor, através desse estudo, mais uma vez ser fortalecido para a transformação necessária, não só de nós mesmos, mas de toda a humanidade, para o seu caminho, caminho de amor, caminho de perdão e caminho da paz. Que assim seja. Abençoa, Senhor, a irmã encarregada do estudo da noite. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos na questão 222. Hoje nós vamos nos ater ao pedaço que começa em admitamos o contrário até a justiça de Deus. E para começar, nós vamos partir de uma suposição que os Espíritos nos pedem para que façamos, que eles nos dizem assim: reúno 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Supõe que um véu encubra todos nos dias precedentes ao que os reúne e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Então, eles vão vir nos dizer o seguinte: vamos supor que eu reuni 1000 pessoas. Essas pessoas têm uma idade entre 1 ano e 80 anos. Vão estar cobertas essas pessoas com um véu apagando todo o passado delas. E aí ele questiona: perguntareis naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos? Uns velhos e jovens outros, instruídos uns e outros ainda ignorantes. Ora, se a gente reúne 1000 pessoas de 1 a 80 anos, esquecendo que ontem elas não existiam e que a partir daquele momento elas estão existindo, como nós vamos explicar que uns são bebês de 1 ano, que outros são idosos de 80, eu tenho da meia idade, eu tenho uns com conhecimento intelectual, outros com uma grande moralidade, uns que ainda nem falam, que ainda nem andam. Como é que ele vai explicar isso? Né? E aí eles continuam: se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vindo mais ou menos tempo, tudo vos tornará explicado. E aí ele diz: se eu reúno 1000 pessoas, umas de 1 até 80 anos, com várias idades, vários conhecimentos, sabendo que aquele de 1 ano, né, aquela pessoa foi criada há 1 ano, o de 80 já tem 80 anos de existência. Eu consigo explicar por que o de 80 é pós-graduado e o de 1 não, porque o de 1 ainda terá que ser o quê? Alfabetizado. Eu vou entender porque 1 já tem características de mais suavidade, de mais mansidão, porque já aprendeu bastante, já teve algumas dificuldades que lhe serviram de aprendizado.
E aquele jovenzinho todo impetuoso, nós tivemos alguns nas nossas casas, não foi assim? Cheios de verdade, cheios de saber, pelo ímpeto da jovialidade, da adolescência, da pré-adolescência, a gente não consegue entender? Então é exatamente isso que ele quer que a gente pense. E aí eles colocam, logo, atingindo-se uma série de progressivas existências anteriores, tudo se explica. Então, da mesma forma, se eu encarar que este espírito que vos fala teve um passado, vai se explicar uma série de coisas pelas quais este espírito hoje passa e ainda precisará passar. Ou não tem necessidade mais de passar. Por que tudo fica tão claro? Porque são mais ou menos adiantados, né? Conforme o número de existências que contém. Então, o meu adiantamento ele vai ser levado em consideração pelo número de existências que eu tenha tido. Se eu tive várias e várias existências, eu tive várias e várias oportunidades de aprendizado. Se eu sou um bom aluno, aplicado, atencioso e responsável, eu vou pegar em cada uma dessas existências e exercê-la da melhor forma, retirar o melhor aprendizado daquele momento, né? Então, tudo vai se explicar. Por quê? Porque a gente sabe que ele teve um número de existências anteriores e que conforme já estejam mais ou menos ajustados do seu ponto, afastados do seu ponto de partida. Por quê? Porque eu começo como o Criador me faz, simples e ignorante. E Ele quer que eu chegue aonde? À perfeição. Então eu tenho que ir tomando distância desse meu ponto de partida, que é estar simples e ignorante. Eu tenho que ganhar conhecimento. Eu tenho que subir os degraus da cadeia evolutiva. E a espiritualidade prossegue. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. Aquilo que os nossos olhos tomam como imperfeito, como desigualdade, como privilégio de uns, como maldade com relação aos outros, se torna aos olhos daquele que tem o conhecimento da doutrina da reencarnação, da pluralidade das existências, como situações de equidade, de igualdade. Por quê? Porque eu vou ter que passar pelas dores e necessidades que necessito. Essas dores, esses sofrimentos, eu vou ver como condição de crescimento, como oportunidade de vencer a mim mesma. Então, eu não vou me julgar discriminada pelo Criador em relação ao meu irmão que não está passando por aquela situação. É o que apenas... a gente tem essa noção porque a gente apenas vê o presente e não o passado. Vocês não conhecem o meu passado. Eu esqueci o meu passado. Então, como faz esse juízo de valor? Já o Criador, não. O Criador conhece-nos
a todos num todo. E eu não sou esta existência, eu sou uma soma de existência. Então, se neste momento é um momento mais difícil, este momento mais difícil não significa que eu tenha sido preterida. Não, eu estou tendo a mesma oportunidade. Tenho apenas que saber bem usar esta oportunidade. Este raciocínio serve de base de algum sistema, de alguma suposição gratuita? E eles respondem, não, de forma alguma. Este raciocínio partiu de fatos patentes e incontestáveis. E que fato patente e incontestável é esse? A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos. Foi através da observação de que as pessoas, os indivíduos, têm cada um uma aptidão, cada um um dom, tá? E que cada um está num estado evolutivo intelectualmente e moralmente que fez com que se concluísse essas várias e várias encarnações, essa sucessão de existências. Não foi do acaso, foi pura observação. E esta observação ela vai trazer muita lógica, ela tem muita lógica. E os próprios espíritos, nós temos no livro Céu e Inferno uma infinidade de depoimentos dos nossos irmãos que desencarnaram, nos mostrando isso. O que eles passaram e o porquê eles passaram. Que bagagem eles tinham anterior. Não é? E eles prosseguem. Nenhuma das teorias e teorias correntes o explica, ao passo que a teoria das pluralidades das existências lhe dá explicação simples, natural e lógica, porque tem lógica. E nós vamos ver lá no finalzinho, quando nós vamos fechar esse nosso momento de reflexão hoje, que eu trouxe um exemplo para a gente, né? Tem lógica, é muito simples, é natural, é de muito fácil compreensão, não é difícil, muito fácil compreensão. Basta querermos parar para compreender, né? Então, se nós tivermos, como aqueles nossos amigos do trecho anterior, num propósito de negar sem querer, usar da razão, aí não tem explicação. E Kardec, né? Kardec, como um bom pedagogo, gosta muito de trazer as coisas para as pessoas refletirem. E ele traz uma questão em 1857, muito pertinente ao nosso momento. Nós que, inclusive, na semana passada, na sexta-feira, dia 20, comemoramos o Dia da Consciência Negra, né? Que deparamos aí com tantas questões na mídia, nos jornais, de preconceitos, né? Preconceito racial, preconceito de gênero, preconceitos e preconceitos. Ele traz uma questão sobre o otentoide. O otentoide constitui uma etnia negra nativa da África do Sul, de cultura bastante primitiva, que se caracteriza pela vida nômade. Né? Então, o que acontece? Estava acontecendo nesta ocasião um movimento de dizer que esses nossos irmãos, que ainda estavam no estado mais primitivo de conhecimento, que eles eram inferiores.
Tinham até aqueles que diziam que eles não eram homens, né? Em contrapartida, os questionadores se intitulavam da raça caucásica. A raça caucásica a que ele se refere aqui no texto seriam todos os tipos físicos, né, que compunham a população da Europa naquele momento. Então, Kardec traz a seguinte pergunta: à vista da interrogação que o otentoide é de raça inferior, perguntaremos se o otentoide é ou não um homem, se é porque ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásia. Se não é, porque tentar fazê-lo cristão. Então, Kardec vem trazendo aqui uma polêmica, não é? Olha, vocês estão dizendo que eles não são homens, né? Se ele não é homem, por que Deus criou ele então? Por que Deus privou ele, esses seres, de não pertencerem àquele grupo da raça caucásica? E por que vocês que são da raça caucásica querem tanto convertê-los ao cristianismo? Eles não são homens. Olha como Kardec vem polemizar, não é? E a gente sabe que até hoje os nossos irmãos afrodescendentes são perseguidos e são colocados assim de forma inferiores, né? Pelos nossos irmãos. É uma coisa lastimável, lamentável. E ele prossegue: a doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto, do que todo este preconceito, do que toda esta polêmica. Não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis a progredir. Somos todos homens. Não existe raça. A nossa raça é humana. E todos nós vamos progredir. Aquele que esteja no início da caminhada, naquele ponto de partida que Deus criou, mais simples, mais ignorante, até o crístico, né? Vamos chegar lá, aí sim deixaremos de ser homens, que chegaremos à escala da angelitude. Mas nós temos uma escala imensa para percorrer. Todos somos homens tentando chegar lá. O Cristo foi um homem. E eu disse a vocês que eu ia trazer um exemplo dessa questão das vidas sucessivas, em que mostra que as dificuldades, os sofrimentos que muitas vezes alguns de nós têm que passar numa das encarnações, tem explicação, tem lógica, e que quando este espírito ele já tem consciência dessa questão das vidas sucessivas, quando ele já tem consciência da imortalidade da alma, quando ele sabe que seu espírito não morre, que a vida é um contínuo aprendizado, tudo fica mais facilitado. E ele faz até poesia com isso. Eu trago para fechar o nosso estudo o nosso irmãozinho Jesus Gonçalves.
Ele, após seu desencarne, ditou ao nosso irmão Francisco Canto Xavier, nosso querido Chico, e essa poesia intitulada Reencarnação está no livro Flores de Outono. Deixa eu dar um pequeno apanhado de quem foi Jesus Gonçalves, né? Ele foi um poeta, um escritor, foi muito pobre, teve muitas dificuldades e conseguiu chegar a esse nível de conhecimento. E foi tomado pela hanseníase. Hanseníase, conhecido vulgarmente como lepra. E terminou sua existência numa colônia, onde ele até fundou uma casa espírita, porque ele toma conhecimento do espiritismo, estuda a doutrina. Ele não conhece Chico presencialmente, mas durante a sua existência, ele troca cartas com Chico e ele funda, numa dessas colônias, um centro espírita. E após seu desencarne, nesse livro, que ele conta toda essa sua trajetória, em forma de poesia, ele traz essa que se intitula Reencarnação, que nos diz assim: há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia e outras vidas estraçalhava a multidão vencida, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta a novas lidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo a um espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre, enfim, de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz bendita seja. É muito linda essa poesia, onde ele retrata aqui toda a sua dificuldade, onde ele mostra que ele teve um passado de glória, onde ele foi rei e onde ele mal usou esse reinado, e que vem nesta nova encarnação como uma pessoa humilde, pobre, que em vez de trajar mantos, de ostentar ouro, traz no seu próprio corpo a lepra santa, como ele chama. E que ele entende, após conhecer a doutrina espírita, que ele chama a doutrina de emissária da luz, né? Porque de todo aquele sofrimento, e compartilha seu conhecimento e compartilha seu crescimento com os irmãos, ainda encarnado, quando ele vai divulgar a doutrina, quando ele funda uma casa espírita. E desencarnado, ele prossegue o seu trabalho de divulgação e de esclarecimento da eternidade, das vidas sucessivas, levando a todos a verdade que a morte não existe, porque nós somos eternos. E assim, meus irmãos, após essa pequena reflexão, vamos nos preparar para a prece. Vamos nos preparar para aquele momento
onde estaremos em conexão com os nossos irmãos do plano espiritual, com o nosso Mestre Jesus. Jesus, Mestre querido, como somos gratos, Jesus, por nos trazer essa doutrina bendita, esse Consolador que Tu prometeste e que vem tirar dos nossos olhos este véu da ignorância, que vem nos trazer o conhecimento da reencarnação, da imortalidade da alma, da infinita misericórdia do Pai, do seu profundo amor por nós, criaturas por Ele criadas. Muito obrigada, Jesus. Que nesses pequenos momentos de reflexão possamos, de alguma forma, ajudar os nossos irmãos a também adquirirem esta verdade. Nesse momento também queremos agradecer e homenagear a esse irmãozinho Jesus Gonçalves, que desde a sua própria encarnação dolorida já nos dá o exemplo da mudança de encarar o sofrimento sem revolta, mas construindo a oportunidade de esclarecimento para tantos outros, também sofredores como eles. Que nós possamos, Senhor, seguir o seu exemplo, também sermos testemunhas da profundidade desta doutrina, que possamos ser testemunha desse amor de Ti por nós, da misericórdia do Pai, da sua profunda justiça. E assim, Pai, queremos mais uma vez deixar bem claro o nosso compromisso em ajudar na divulgação do Teu Evangelho, em ajudar na divulgação desta doutrina de luz. Graças a Deus.